Então, como vocês podem ver, eu tenho esse cubo mágico aqui que meu primo me deu. Que daqui a pouco, algum dia eu vou ver um vídeo de como resolver isso aqui para resolver isso aqui mesmo. Mas você sabia que eu tinha um cubo mágico já? Bem, a história foi mais ou menos assim. Teve um dia lá na escola que basicamente a professora tinha mandado uma coisinha de dinheiro que a gente poderia comprar coisa. Tinha um cubo mágico, um coisa, e um bocado de coisas aí. Aí simplesmente eu escolhi o cubo mágico, só que o cubo mágico é muito frágil, muito fraco, era muito desastrado naquela época, aí acabou quebrando. Quebrando. Inclusive eu acabei escondendo esse cubo mágico debaixo da casa dos meus brinquedos e nunca mais foi visto. Inclusive eu falei pro meu pai agora, e agora ele tá sabendo agora. Agora vocês estão sabendo, né? Bem, deixa um like, se inscreva no canal e Man,